Olá, eu sou a Karina. Vou apresentar hoje meu trabalho sobre a avaliação da remoção do corante vermelho reativo BF4B por eletrocoagulação em um contexto de baixo consumo energético e de toxicidade. Meus orientadores foram o professor Fernando Espinosa e a Isabela Dalloglio como co-orientadora. A partir de um contexto global, a indústria tem gerado volumes crescentes de resíduos, de efluentes tóxicos e de poluentes. Porém, de um ponto de vista da indústria têxtil, a presença nos efluentes industriais de corantes que são hidrossolúveis e não se fixam nos tecidos pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Esses corantes podem bloquear a luz nos corpos d'água e afetar a fotossíntese dos ecossistemas, além de poderem carregar certos níveis de toxicidade. Dessa maneira, a eletrocoagulação tem se destacado como uma técnica promissora, sendo capaz de tratar poluentes de forma eficaz e em curtos períodos de tempo. Como objetivo do trabalho, buscou-se avaliar a eficiência da eletrocoagulação, daqui chamada de EC, na remoção desse corante. Buscou-se também minimizar o consumo energético durante o processo e reduzir a sua toxicidade residual desse tratamento. Dessa maneira, assegura-se uma operação economicamente viável e ecologicamente correta. Quanto à metodologia, a eletrocoagulação é um método eletroquímico, então utiliza eletricidade para gerar coagulantes no meio e remover os poluentes da água. Seu funcionamento é todo sobre a aplicação de placas metálicas que agem como eletrodos. Então, aplica-se uma corrente elétrica nessas placas, que podem ser de ferro ou de alumínio, e esses eletrodos vão se dissolver por meio de uma reação de oxirredução e vão liberar íons metálicos, seja hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro, na água. E esses íons metálicos formam coágulos que carregam e facilitam a remoção das partículas orgânicas. Dentre as vantagens da eletrocoagulação, conta-se primeiramente com a simplicidade de operação. Como a gente vê aqui na figura 1, conta-se apenas com 5 itens na montagem e conexões elétricas do reator de eletrocoagulação, ou seja, conta-se com apenas uma fonte de corrente contínua, 2 placas metálicas, os terminais negativo e positivo de ligação das placas com a fonte de corrente contínua e uma estrutura metálica capaz de comportar todos esses componentes. Além disso, como vantagem, verifica-se que a eletrocoagulação tem uma alta eficácia em diversas condições de poluição. Então, independente da concentração de poluentes, é um método eficiente. E também a sua operação em curtos tempos de retenção hidráulica. Então, além de uma alta eficiência, também é uma operação de aplicação em curtos períodos de tempo. Então, por isso, é bem vantajoso a aplicação da eletrocoagulação. Quanto aos materiais utilizados, como amostra, foi utilizada uma solução de corante vermelho reativo BF4B, que foi preparada com concentração de 150 mg por litro. Todas as medições de pH e de condutividade foram feitas com o pH-metro Tecnotec 7 e com o condutivímetro Mettler de Toledo, e as análises de concentração do corante foram realizadas pelo método espectrofotométrico, utilizando o espectrofotômetro Bell Photonics UVM51. Além disso, os ensaios de eletrocoagulação em si foram feitos utilizando eletrodos de ferro e uma fonte de alimentação BK Precision 1687B. Além disso, foi realizado um planejamento experimental do tipo box banking para avaliar a melhor condição e a melhor combinação entre o tempo de operação, a condutividade inicial e o pH das amostras. Com essa melhor condição, foram realizados ensaios em duplicata, com tempos de operação variando entre 3 e 20 minutos, para analisar a cinética de remoção do corante, do carbono orgânico total e do nitrogênio total. Quanto aos resultados experimentais, primeiro realizou-se ensaios preliminares, que indicaram que o uso de eletrodos de ferro e de cloreto de cálcio resultariam em uma menor tensão média e uma maior eficiência de remoção. Dessa maneira, foi realizado um planejamento experimental, utilizando eletrodos de ferro e cloreto de cálcio como eletrólito, para avaliar essa relação entre o tempo, a condutividade elétrica e o pH
e encontrar a melhor condição. Dessa maneira, o aumento do tempo de operação e a condutividade elétrica contribuíram para uma maior taxa de remoção de cor. E averigou-se também que, em termos de interação dos fatores, a otimização dependeu mais da condutividade e do tempo do que do pH. Além disso, aqui temos a figura 3, que conta com as superfícies de resposta que foram obtidas nesse planejamento experimental. Então, verifica-se ali que em condições de maiores tempos e de maiores condutividades, obteve-se uma maior remoção. E não observa-se isso em termos da variação do pH. Então, a alteração do pH não foi tão significativa para a análise. De posse da melhor condição obtida no planejamento experimental, que foi de condutividade inicial igual a 3.000 microsiemens e um pH neutro em torno de 7, foi realizada a análise cinética dos ensaios de eletrocoagulação. Então, foi realizada uma análise com tempos variando de 3 a 20 minutos e avaliou-se essa remoção do carbono orgânico total, a remoção do nitrogênio total, a remoção de cor, além de parâmetros físico-químicos, como a variação do pH das amostras e a variação da condutividade nas amostras no decorrer do tempo. Assim, a remoção de cor atingiu até 100% em todos os ensaios após os 6 minutos de operação. E a redução do carbono orgânico total e do nitrogênio total atingiram remoções de até 68% e 85%, respectivamente. Na tabela 1, apresenta-se a variação das propriedades físico-químicas, do consumo energético e a remoção do carbono orgânico total e do nitrogênio total e da cor ao longo do tempo de eletrocoagulação. Então, aqui também foi apresentado essa variação, essa alteração no consumo elétrico no decorrer do tempo. Então, quanto à cinética de remoção de cor, essa remoção é muito rápida e eficiente. Ela atinge até 100% em menos de 6 minutos de eletrocoagulação. Porém, a redução de carbono orgânico total e de nitrogênio total requer períodos mais longos de eletrocoagulação para alcançar resultados otimizados. Além disso, avaliou-se também o consumo energético. Esse consumo ele aumenta proporcionalmente com o tempo de operação, como apresentado nos gráficos. E essa operação curta, de até 6 minutos, ela permite uma remoção eficiente, né, de quase 100%, com menor custo energético. Porém, é necessário analisar o equilíbrio entre esse tempo de operação e a eficiência. Embora esses tempos curtos sejam eficazes para a remoção de cor, a redução de carbono orgânico total e de nitrogênio total precisa de tempos mais longos para se tornar eficiente. Então, além disso, também pode-se fazer uma análise de energia versus eficiência, em que o aumento nesse tempo de eletrocoagulação, bem como no consumo energético, ele pode ser justificado quando tem uma necessidade de uma maior redução de compostos orgânicos em nitrogênio. Então, quando necessário essa maior redução, essa maior diminuição do carbono orgânico total e do nitrogênio total, pode-se justificar um aumento no tempo de eletrocoagulação e, assim, um consumo maior de energia. Pode-se concluir, então, que a eletrocoagulação mostrou-se uma técnica eficaz para tratar efluentes têxteis, removendo corantes e compostos orgânicos também. Além disso, ela demanda um curto tempo de operação e operações em condutividades superiores a 3.000 microsiemens podem resultar em alta eficiência de remoção com um consumo energético controlado. Também avaliou-se que a remoção de carbono orgânico total e do nitrogênio total, diferente da remoção de cor, requer tempos maiores de tratamento, e o equilíbrio entre essa eficiência e o consumo energético tem que ser avaliado, é um equilíbrio essencial. Além disso, a avaliação do tratamento ela não deve se limitar à remoção de cor, porque, como visto, o carbono orgânico total e o nitrogênio requerem tempos mais longos de remoção. Então, deve-se considerar muito essa formação tanto de subprodutos e outros parâmetros de análise. Os meus agradecimentos, então, à Fundação Araucária pela concessão da bolsa nesse ano e ao programa de pós-graduação da UniOeste pela disponibilidade da estrutura
para a realização das análises de laboratório, etc. Ficam aqui algumas referências, então, utilizadas na elaboração desse trabalho.